Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos começar agora a resolução de uma série de exercícios sobre argumentos lógicos. Questão número 1. Assumindo que as premissas dos argumentos a seguir são verdadeiras, assinale os itens quanto à sua validade ou não. Item número 1. Toda criança é estudante. Existe estudante que joga futebol. Logo, toda criança joga futebol. Item 2. Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esporte. Bruna pratica esporte. Logo, Bruna não é professora. Item 3. Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. André é um jornalista, portanto, André apresenta um telejornal à noite. Quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar que. Muito bem. Então ele dá uma questão, na verdade, são 3 em 1, né? Cada item desse é uma questão, na verdade. Então vamos começar fazendo análise de cada item separadamente. Toda criança é estudante. Existe estudante que joga futebol, logo toda criança joga futebol. Bom, para início de conversa, você está diante de um argumento com 2 premissas e uma conclusão. Então você está diante de um argumento chamado de silogismo. No caso, o silogismo trabalha com proposições categóricas. Então ele vai ser chamado de silogismo categórico. Uma das técnicas que você pode utilizar para analisar a validade ou não do argumento é você fazer o uso dos chamados diagramas lógicos. Então o que eu vou fazer agora? É transformar as proposições em diagramas. E verificar através do diagrama se a conclusão a que ele chegou está correta ou não. Muito bem. Quando eu falo que toda criança é estudante, eu estou sugerindo a existência de 2 conjuntos, criança e estudante. Sendo que o conjunto da criança está contido no conjunto do estudante. Então nós temos aí a situação proposta. O conjunto das crianças dentro do conjunto dos estudantes. Segunda proposição. Existe estudante que joga futebol. A palavra existe é o mesmo que algum. Algum estudante joga futebol. Pelo menos um estudante joga futebol. Isso sugere, então, que vai haver um contato entre o conjunto dos estudantes e o conjunto daqueles que jogam futebol. Eles vão ter um contato. Pode ser um contato muito pequeno, mas pode ser um contato muito grande. Então, por exemplo, o contato pode ser nessa situação aqui, ó. Esses estudantes jogam futebol. Mas nada impede que esse conjunto aqui seja um pouco maior. Ele pode ser tão grande a ponto de invadir aqui. Ok? E existiria uma terceira hipótese dele ser tão grande a ponto dele englobar toda a parte de criança. Muito bem, mas só essas 2 representações aqui já são suficientes para eu fazer a análise da conclusão. Olha a conclusão a que ele está chegando. Ele está dizendo assim, toda criança joga futebol. Senhores, pela hipótese número 1, nenhuma criança jogaria futebol. Pela hipótese 2, algumas jogariam futebol. Então, ele está errando na palavrinha toda. Ele forçou a amizade aí, né? Toda criança joga futebol? Não sei. Essa conclusão ela é duvidosa, porque ela não estaria de acordo com a primeira hipótese e nem tampouco com a segunda hipótese. Então, todas as vezes que a conclusão for duvidosa, eu vou invalidar o argumento. Portanto, nós temos no item 1 um argumento inválido. Repito, todas as vezes que você estiver fazendo a análise do exercício e chegar a uma conclusão duvidosa, você estará invalidando o argumento. Um argumento só será válido quando aquela conclusão for líquida e certa, 100%. Perfeita. Por isso que os argumentos válidos são chamados de bem construído e os inválidos de mal construído. Lembrando que os argumentos inválidos recebem o apelido de sofisma ou falácia. Ok? Vamos para o item número 2. Ele nos apresenta agora um argumento
em forma de conectivos lógicos. Por exemplo, se Bruna é professora, Bruna não pratica esporte. Eu estou diante de uma condicional. Bruna pratica esporte. Eu tenho uma proposição simples. Logo, Bruna não é professora. Eu tenho outra proposição simples. Então, estruturando o nosso argumento, a proposição P1 é uma condicional, a proposição P2 é uma proposição simples e a conclusão também é uma proposição simples. Então, nós estamos diante de um silogismo, porque são duas premissas e uma conclusão. Só tem um pequeno detalhe. Como esse silogismo trabalha com a condicional, proposição P1, você diz estar diante de um silogismo hipotético. Quando ele trabalha com proposições categóricas, ele é um silogismo categórico. Quando ele trabalha com os conectivos lógicos, ele é um silogismo hipotético. No caso aqui, a condicional. Bom, lá no começo do exercício, ele disse assim, considere as premissas verdadeiras. Legal. Então, tanto a premissa 1 quanto a 2 são verdadeiras. Baseado nessa hipótese, delas serem verdadeiras, eu vou agora desenvolver o problema. Então, você deve estar imediatamente pensando o seguinte, pô, Sérgio, então isso aí é um problema de implicação lógica ou desencadeamento lógico. Perfeito. Está diante de um problema de implicação lógica. Você sabe que Bruna pratica esporte. Legal. Se a Bruna praticar esporte é verdadeiro, não praticar esporte passa a ser falso. Como eu estou diante de uma condicional, essa primeira parte aqui, que é o antecedente, ela não poderia ser verdadeira. Porque verdadeira com falsa geraria resultado falso. E eu quero que o resultado seja verdadeiro. Lembre-se, na condicional, a gente não quer Vera Fischer. Ou seja, a gente não quer que a primeira parte seja verdadeira e a segunda seja falsa. Logo, aqui só pode ser uma proposição falsa. Se Bruna professora é uma proposição falsa, a conclusão é que Bruna não é professora. Então, eu estou diante de uma proposição verdadeira, uma conclusão verdadeira. E a regra diz assim, premissas verdadeiras, gerando conclusão verdadeira, você está diante de um argumento válido. Perfeito? Portanto, o item número 2 que ele nos deu é um argumento válido. O primeiro foi inválido, o segundo foi válido. Vamos para o terceiro exemplo que ele nos forneceu. Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. André é um jornalista. Portanto, André apresenta um telejornal à noite. Então, estou diante, de novo, de um silogismo, porque são duas premissas e uma conclusão, trabalhando com proposições categóricas, portanto, um silogismo categórico. O problema não está pedindo isso, mas como a gente está resolvendo exercícios, a gente já aproveita e já entra no assunto. Muito bem. Por ser da parte categórica, vamos desenhar. Vamos colocar o conjunto do jornalista dentro do conjunto telejornal. Então, apresenta telejornal, dentro deles o jornalista. A segunda diz que o André é um jornalista. Então, eu tenho que desenhar o André aqui dentro. Ponto. André está desenhado ali dentro. Ora, o diagrama está mostrando que, obrigatoriamente, o André apresenta telejornal. Porque tudo que estiver dentro do limite laranja apresenta telejornal. Os jornalistas apresentam telejornal. Como o André é um jornalista, ele faz parte de um desses elementos, então ele também apresenta um telejornal. E foi exatamente isso que a conclusão nos levou, que o André apresenta um telejornal. Portanto, a conclusão está de acordo com o diagrama. Então, eu estou diante de um argumento bem construído, onde a conclusão é consequência do que está escrito lá nas premissas. Portanto, eu estou diante de um argumento válido. O item número 1, inválido, o item 2, válido e o item 3, válido. Nós vamos encontrar isso na resposta alternativa letra D. O argumento 1 não é válido e o argumento 2 é válido. Questão número 2. Considere verdadeira as seguintes premissas. Item 1, ou Carlos é auditor fiscal ou Vânia é auditor fiscal. Item 2,
Se Carlos é auditor fiscal, então Roberto é juiz. Item 3, Roberto é juiz ou Vânia é auditora fiscal. Das alternativas a seguir, a única que contém uma afirmação que pode ser tomada como conclusão para se ter, juntamente com as 3 premissas apresentadas, um argumento válido é. Então, essa questão trabalha exatamente com o modelo mais comum de lógica de argumentação, né? Ele nos dá um conjunto de premissas e quer que você resolva o problema de modo que o argumento seja válido. Olha só, ele não está perguntando se o argumento é válido ou não. Ele quer que você conduza o exercício de modo que o argumento seja válido. Em outras palavras, escolha uma das alternativas que torne o argumento válido. Ele não está pedindo para você analisar se é válido ou não. Ele já está afirmando que é válido. Ele quer saber qual das alternativas faria com que ele seja válido realmente. Bom, primeira providência nossa é no sentido de escrever as 3 premissas. Premissa número 1, ou Carlos é auditor fiscal, ou Vânia é auditora fiscal. Premissa número 2, se Carlos é auditor fiscal, então Roberto é juiz. Premissa número 3, Roberto é juiz ou Vânia é auditora fiscal. Bom, um detalhe muito importante. Nas 3 premissas que ele nos deu, em momento algum aparece uma proposição simples ou uma proposição utilizando o conectivo e. Pelo contrário, na proposição número 1, ou Carlos é auditor fiscal ou Vânia é auditora fiscal. Nós temos o conectivo ou. 2. Se Carlos é auditor fiscal, então Roberto é juiz. Nós temos o se então. 3. Roberto é juiz ou Vânia é auditora fiscal. Nós temos o ou. Ok? Bom, então como é que nós devemos proceder nesse tipo de exercício? Na verdade, esse é um problema de implicação lógica ou desencadeamento lógico. Antes de nós resolvermos propriamente o exercício, observe uma coisa. Na proposição número 1, nós estamos trabalhando com o conectivo ou. E o conectivo ou impede que as 2 proposições simples tenham o mesmo valor lógico. Ou seja, nesse exercício, não tem como Carlos e a Vânia serem auditoras fiscais ou fiscal ao mesmo tempo. Não tem como essas 2 proposições ter o mesmo valor lógico. Não tem como as 2 serem ambas verdadeiras ou ambas falsas. Ok? Fica ligado nisso, porque se você percebe isso na hora da prova, você já pode, por exemplo, eliminar alternativas. Olha só. Na alternativa letra A está dizendo assim: Carlos e Vânia são auditores fiscais. Impossível. Não tem como os 2 serem auditores fiscais. Então a alternativa A não pode ser resposta do meu problema. Na alternativa C, a mesma coisa. Carlos e Vânia não são auditores fiscais. Não tem como os 2 não serem auditores ao mesmo tempo, por causa do ou. Então a alternativa C também está arriscada do nosso exercício. Na alternativa A ele fala: Carlos e Vânia não são auditores fiscais. Então eu já eliminei a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E. Então se você percebe isso na hora da prova, você fala: meu Deus, das 5 alternativas eu já risquei 3. Ok? Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve pelas regrinhas que a gente vai sempre utilizar. Primeiro, o próprio problema já diz que todas as proposições, todos os itens são verdadeiros. Então eu vou colocar aqui todas as hipóteses verdadeiras. Ok? Bom, como eu não sei o que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chutar uma das situações aí. Por exemplo, vamos admitir que o Carlos seja auditor fiscal, uma frase verdadeira. Então vamos partir do pressuposto que o Carlos realmente seja um auditor fiscal. E vamos resolver o problema baseado nessa suposição. Vamos ver a que respostas nós vamos chegar. Olha só. Se eu admitir que o Carlos é auditor fiscal, a próxima seria
que a Vânia não pode ser auditora fiscal, porque na linguagem do ou, as proposições não podem ter o mesmo valor lógico. Perfeito. Ora, se Vânia auditora fiscal é uma frase falsa, eu vou vir aqui e colocar falso. Então, venho aqui no item 3 e coloco falso. Ora, como nós estamos trabalhando na linguagem do ou, alguém tem que ser verdadeiro na linguagem do ou. Então, só pode ser o Roberto. Então, olha só, partindo dessa suposição aqui, de que o Carlos é auditor fiscal, eu concluí que a Vânia não é auditora fiscal e que o Roberto é juiz. O item número 2 vai confirmar isso aqui para mim. Carlos, auditor fiscal, frase verdadeira. Roberto, juiz, frase verdadeira. Então está tudo perfeito. Então, partindo da hipótese que o Carlos seja um auditor fiscal, a nossa resposta seria: Carlos é auditor, Vânia não é auditora e Roberto é juiz. Carlos é auditor, eu vou encontrar aqui na letra D, Carlos auditor. Vânia não é auditora, eu vou encontrar aqui na letra D, perfeito. Roberto não é juiz, está errado. Roberto é juiz. Então, a conclusão a que nós chegamos aqui é que o Carlos é auditor, a Vânia não é, e o Roberto é juiz. E aqui está dizendo que o Roberto não é juiz. Portanto, a alternativa D está errada. Ora, como nós tínhamos analisado anteriormente, a resposta poderia ser a letra B ou a letra D. Como a letra D está errada, então a alternativa B vai ser a alternativa correta. Então, se você percebe isso na prova, tu já pode marcar a alternativa B e partir para a próxima questão. Mas como nós estamos aprendendo a resolver exercícios, vamos lá. Vamos confirmar exatamente isso. Então, agora vamos partir da hipótese que o Carlos não seja auditor. Ora, se o Carlos não é auditor, obrigatório a Vânia tem que ser. Se a Vânia é auditora aqui, ela continua sendo auditora aqui. Perfeito? Muito bem. Ora, muito cuidado agora. Se a Vânia é auditora, na linguagem do ou, alguém tem que ser verdade. Portanto, no que diz respeito a Roberto, essa frase, ela pode ser verdadeira ou falsa. Olha lá, verdadeiro ou falso. Em outras palavras, eu diria que o Carlos auditor é uma frase falsa, que a Vânia auditor é uma frase verdadeira, e quanto ao Roberto, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser juiz ou não. E é exatamente isso que traz a alternativa letra B. Carlos não é auditor, perfeito. Vânia não é auditora, desculpa, perfeito. E o Roberto pode ser que sim, pode ser que não. Qualquer uma delas serve. Portanto, essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra B de bola. Perfeito? Lá no nosso site você encontra uma série de exercícios, uma série de conteúdos distribuídos em cursos de raciocínio lógico matemático e raciocínio lógico proposicional. Tudo muito bem estruturado, organizado, para que você possa estudar em alto nível e se preparar muito bem para qualquer prova de exercício público. Entre lá no nosso site e veja como proceder. E não se esqueça, você está no canal de Raciocínio Lógico e Matemático do professor Sérgio Sarquis. Se você gostou da nossa aula, deixe um like, ative as notificações e principalmente inscreva-se no nosso canal, para permitir que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Ok? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.